Bem-vindos ao CryptoGuriCast, o lugar onde trazemos os debates mais diversificados do mundo cripto para você. Nosso intuito aqui é trazer os melhores convidados com qualidade, diversidade, que englobam os diversos assuntos do mundo cripto. Fundamentalistas, traders, degens, DeFi, tudo que o mercado cripto oferece e que a gente vai trazer para você aqui. O nosso mundo nunca para e o nosso conteúdo também não. Ele está sempre evoluindo junto com o mercado. Antes de começar o episódio, eu sei que é clichê, mas eu vou te pedir uma coisa. A gente é early adopter aqui. Então vocês entendem. Eu preciso da ajuda de vocês que ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e, mais importante de tudo, se inscrevam nesse canal para receber o conteúdo e todas essas novidades. E bem-vindos a mais um episódio do CryptoGuriCast. Opa! Então, mais um episódio do CryptoGuriCast, como eu acabei de falar, né? Voltando aqui depois de algum tempo, né? Eu fui visitar o Paraguai, gente. Fui visitar o Paraguai com a EVA. A EVA aí, que é um token muito revolucionário brasileiro, e eu fui visitar todas as 5 mineradoras deles lá e queria agradecer demais eles a oportunidade de estar com eles nessa viagem. Então, EVA, muito obrigado. Então, antes de começar, eu queria fazer esse agradecimento. Logo vai sair um Burnout Boost novo deles aí, espero que vocês tenham ligados. Acho que quando esse vídeo ser postado, já vai estar rodando o Boost. E também aí a EVA tá com muitas novidades, muitos containers chegando de mineração de Bitcoin lá no Paraguai. E hoje eu tô aqui, como eu sempre falo, com um amigo meu, né? Porque sempre todo mundo que eu convido aqui tem que ser meu amigo, tem que ser meu brother, né? E tô aqui com o Leonardo Cavalcante. E aí, Leonardo, tudo bem? Tudo ótimo, cara. CryptoGuri, prazerzaço tá aqui. Eu tava devendo faz um tempo de vir aqui participar desse podcast maravilhoso. E eu tava acompanhando sua viagem no Paraguai, cara, também. Porque até conversa, queria ir da próxima vez, Eva. Minha pequena Eva. Mas é isso, muito são ligados, né? É gigante, já gigante. Foi lindo, foi uma oportunidade única que eles proporcionaram para mim estar junto lá com eles, né? Com grandes nomes como o Casta, o Vitor Alfa, que você com certeza também conhece, Coquinha e outros nomes aí do mundo cripto. E logo vocês vão ver no comentário que vai sair daí dessa viagem que a gente fez. Só fera. E, pô, só agradecer. E também agradecer a você, né, Léo? Eu fui, acho que o primeiro a aparecer ali no programa que a CNN fez sobre cripto, e foi a convite do Léo, né? Estava bem nervoso no dia, até porque ninguém tinha sido convidado ainda. Eu não depois muita gente que eu conhecia foi convidada lá a participar, mas até então ninguém tinha sido convidado. Eu estava bem nervoso, né? São 6 câmeras e etc e tal, e maquiagem, etc. Mas foi muito legal. Sua participação foi muito massa, cara. Tá, foi uma experiência maravilhosa lá, ajudar na produção do programa. Um negócio bem bacana lá. E você abriu com chave de ouro, cara. Muito obrigado. E aí, Léo, eu queria que você se apresentasse e falasse pro pessoal aqui um pouco mais de você. Pode falar aqui para essa câmera, não tem problema. Fica à vontade. Sou Leonardo Cavalcante, sou jornalista, formado no Mackenzie. Comecei já minha carreira estagiando na Empíricos, como branded content. Pouco depois fui para o Money Times, o portal da casa lá também. E logo na sequência para o Block Trends da QR. É muito legal, porque assim, desde o começo eu já
tô cobrindo esse mercado de cripto, e eu acho uma coisa muito louca, um mercado cheio de história, então de tédio eu não morro no dia a dia. De tédio a gente não morre, né? Inclusive aqui é uma loucura, né? Todo dia aqui, hoje mesmo, dia e noite um preço diferente, a gente não morre de tédio com certeza. De outras coisas, estresse, talvez, mas tédio não. E agora eu tô meio que pegando alguns clientes, juntando tudo que eu aprendi ao longo do tempo, e com minha marca PJ, Jornal Web3, eu tô, enfim, fazendo serviço de midiáticos, né, para esse mercado cripto. Então, seja assessora de imprensa, teve a CNN também, que eu considero cliente meu, que eu ajudei lá na produção do Cripto na Real, um programa maravilhoso. E aí eu tô por aí. Acho que, não sei se era resumindo ou não, mas já dei um briefing. Tu tá começando uma fase nova agora, então? Sim, justamente. Agora eu tô... eu brinco que é florear um pouco o PJ, porque até porque o momento é um estágio mais inicial, né? Então eu tenho meu PJ, Jornal Web3, Nome Fantasia, e por eles eu presto serviço, né? Emito nota, toda essa parte mais... empresarial mesmo, meio. E quem sabe, Deus quiser, algum dia eu chego a contratar um estagiário, já tem site, a empresa, para realmente prestar serviços, né? Tirar alguma coisa daí de dentro. E tu costuma escrever sobre cripto como jornalista ou não? Sim, eu escrevi por bastante tempo, o Money Times, o Block Trends, Isso, foram os portais. isso. Hoje eu tô escrevendo para alguns portais, eu tô... tem uma coluna minha de especialista na It's Money, que é o portal de notícias da Blue3, é mais institucional, é escritório credenciado da XP, mas sobre cripto, que é a minha coluna, né? Eu escrevo agora para Spider Trader, que é uma empresa que tem bot automatizado de AI, etc. É interessante, eu fico mais na parte editorial, análise de mercado. E é isso. Eu ainda tenho alguns clientes de assessoria de imprensa, mas ainda escrevo, sim. Minha paixão. E tu escreve baseado em quê? Qual a tua filosofia aí de cripto, né? Base macro, etc. Tu faz mais ghostwriting ou realmente você coloca seu nome? Como é que você faz? Então, não, eu geralmente coloco meu nome. E sobre o assunto, cara, como eu falei, em cripto de tédio a gente não morre, né, cara? Então, assim, tem algumas coisas mais de nicho, que umas histórias que eu acho curiosas e eu quero, enfim, repercutir. Eu vejo a opinião de jornalista, como a época da PumpFan foi uma loucura. Todo dia era pauta, tinha pauta. A PumpFan, pô, você não quer contar a história, escrever sobre um token que durante uma live o cara tava com as mãos pras costas, nas costas, e voou todo mundo. Pode fazer. Teve o gurizinho. O gurizinho que mandou. Um gurizinho de 8 anos e derrubou, fez um pump and dump, um rug pull, na real, né? Na cabeça de todo mundo ali, etc e tal, né? Então, aí que ele postava foto até com um carro antes, e aí foi meio que crescendo esse, e aí foi por isso que a galera acompanhou ele, e aí foi por isso que a galera também comprou a ideia desse token. Uhum. Sim, eu adoro escrever sobre história bizarra em cripto, cara. Já passamos por corrida de hamster. Nossa, é tanta coisa bizarra, cara. Então eu gosto também. Você gosta de escrever sobre história bizarra? Eu não gosto nem de tocar nesses assuntos. Eu já escrevi para sites como investing.com, já escrevi para Criptonotícias, no site da Venezuela, várias vezes. Já fui na CNN também, né? Já escrevi também para outros sites, mais de um, agora até esqueço os nomes, né? Me fogem aqui. E eu escrevia assim, né? Toda semana eu realmente escrevia. E às vezes eu até fugia muito. Eu tinha uma newsletter para escrever, onde eu trabalhava na Levante. E às vezes eu escrevia 4, 6 páginas. Só que era uma newsletter. E eu falei, amor, eu falava pra minha mulher, eu escrevi 6 páginas. É uma newsletter, mano, pra você escrever tanto.
É que eu começo a escrever e eu falo, não, mas eu tenho que citar isso aqui também, eu tenho que falar sobre isso. Se eu tô falando sobre isso, eu tenho que conectar isso aqui também, né? Eu tenho que explicar. Exato. Eu fico muito assim, cara, quando eu baixo, assim, de escrever, e isso começou pra mim de escrever desde pequeno. Então, desde pequeno, eu comecei a escrever músicas pros meus amigos que cantavam, e eu não cantava, então, pô, já que eu não cantava, eu escrevia. E aí, depois que, pô, você mesmo disse, eu não sou analista, eu sou jornalista, etc e tal, mas eu acho que é uma coisa que, por você ser jornalista e estar no meio desse mundo, você vai aprendendo e unindo, cara, porque às vezes você não vai precisar tanto da opinião desse analista, porque você vai aprender, você já aprendeu, você já é um cara foda no mercado, entendeu, né, Léo? Eu, por exemplo, sempre aprendi tudo sozinho, mas isso vai depender também de cada uma das pessoas, né? Mas é sempre muito bom ser convidado para ali escrever algum texto e ser convidado como eu fui ali, apesar do meu nervosismo lá na CNN para participar, né? E por isso eu fiquei também te devendo de vir aqui. Na realidade não foi uma dívida, né? Na realidade eu já tinha te convidado antes até, só que a gente falou, pô, vou um dia lá, etc e tal. Passou fevereiro, janeiro, né? A gente tinha muita coisa para resolver, né? E agora, felizmente, você está aqui. E eu queria não apresentar, mas também te conhecer mais. Porque o Giorgio, né, que é o parceiro aqui também, meu sócio, etc., do On-Chain Podcast, já te entrevistou mais de uma vez, já disse que me entrevistou até teu pai, né? Sim. Fazer um episódio especial Pai e Filho. Pai e Filho, nossa, eu sonho em fazer isso um dia com o meu pai, porque o meu pai ele é monge budista. Que legal, cara. Sério? Mas é de ascendência? Ele tem... Ou ele escolheu... Ele vem de algum lugar? Ou a sua família veio? Não. Ele nos anos 80, por aí 70, 80, ele fundou uma rede de academias de artes marciais no Rio Grande do Sul, que foi a maior rede de academias de artes marciais do Rio Grande do Sul e que trouxe até o primeiro mestre Kung Fu do Rio Grande do Sul. E lá ele conheceu o budismo. Depois ele foi consultor de empresas, teve muito sucesso aí como consultor de empresas, com grandes empresas como Sadia, Alpargatas e mais de 85 jornais pelo Brasil inteiro. Ele é especializado em jornais, até um assunto que a gente pode discutir depois sobre IA, internet, né? Que eu vou comentar. E aí ele conheceu o budismo, mas ele só foi realmente virar monge zen budista depois. E o monge zen budista, que a linha que ele segue é do Japão, né? O dele pode casar, pode ter filhos. Hoje ele é casado, eu tenho um irmão mais novo, né? Moram lá no sul, etc. E ele, na realidade, já é um pouquinho acima do monge. Ele é um abade, que se chama, porque ele já tem uma categoria acima. Ele já tem mais de 45 escolas, onde ele é um mestre dessas escolas aqui no Brasil e até na Austrália e outros lugares aí do mundo. Mas isso é muito legal, cara. Sim. Pô, muito legal. E além dessa percepção dele e já escreveu mais de 7 livros. Então, além dessa percepção dele de empresário, de escritor e de monge budista, né, cara? Acho que é uma coisa que combina até com o nosso papo aqui, né, cara?
É uma coisa muito, muito diferenciada, né? Sim, não, total, cara. Um cara que tem uma sabedoria extra pra adicionar ao papo. O budismo é uma religião muito interessante. Você pega toda a história de todas as linhagens, eu não sou especialista, eu não sou a fundo, mas você pega Buda, por exemplo, que tem a representação mais espiritual, que seria o Buda gordo, né? A imagem do Buda gordo, e o Buda magro é outra pessoa, é meio que o fundador do budismo. Na realidade, aquela ideia do Buda gordo é uma ideia fictícia, que não existe. O Buda é magro, né? Até porque Buda meditou durante muitos dias embaixo de uma árvore e não comeu. Era um príncipe, né? Que anunciou a... Exatamente. Ele é muito bonito. Exatamente. E a ideia é que Buda não é Deus, né? Então é uma religião diferente, porque não tem Deus. Sim. As pessoas muitas vezes perguntam, tá, mas o budismo... mas e Buda? Buda não é Deus. Qualquer um pode virar um Buda. Qualquer pessoa pode virar Buda. Foi um exemplo, porque foi eu acho que o primeiro cara, a primeira pessoa que atingiu o tal Nirvana, né? Exato. Então é um exemplo, não é uma divindade. Exatamente. Nossa, a gente foi viajando pelo um papo. Mas é bom, cara. Cripto, religião, dogma, tudo tá muito interligado, então... Não, tudo tá interligado, porque eu me lembro uma vez, e a gente em cripto, né, que a gente tá num mercado que é tão volátil e às vezes realmente estressa a gente, nos deixa ansioso, né? Ou uma vez o meu pai até me perguntou, você pode mudar isso? Daí eu falei, não. Então por que você está se preocupando com isso? Se você não pode mudar isso aqui, você está se preocupando à toa. Você é um tolo. Entendeu? Você vai mudar se o Bitcoin vai cair ou subir? Não, cara. Quem é você, Leonardo? Quem sou eu, André? Sim. Né? A gente não é o Trump, a gente não é esse cara. Infelizmente não temos só canto. A gente não é o Michael Saylor. Porque se a gente fosse, era mais. Se fosse, eu emitia a dívida, a nota de dívida conversível e comprava Bitcoin, pô. Infelizmente não tem como. É interligado demais, né? Porque assim, o Bitcoin, quando ele cai uns 30% na semana, não existe mais ateu também. É que em alguma coisa você vai se agarrar, cara. Ultimamente aqui, ó, se a gente abre, ó, hoje tá caindo 3% o Bitcoin, né? A gente fica como, né? Tá ali, hoje, que a gente tá gravando aqui nesse momento, tá 76.300, né? Por aí, né? E eu me lembro muito bem em que teve um momento no ano passado em que todo mundo falou que o próximo bear market seria ali por volta de 70. A gente estaria então no fundo agora. O que você acha disso? Eu sou muito otimista quando se trata de Bitcoin em mercado, cara. Assim, não é que eu não balanço quando cai, que eu não jogo tudo pro alto às vezes, que eu fico puto da vida. Mas eu tenho um otimismo quase que inocente. Eu acho que assim, tá tendo toda essa disputa e essa incerteza no macroeconomia agora, com o Jerome Powell saindo. Ele vai sair daqui a pouco, então ele tá... né? Então ele não tá muito, sabe, no curto prazo ele não vai reduzir ou aumentar a ajuda, ele vai tocar, sabe? Não, ele vai tocar, ele já tá tocando e foda-se. Exato, ele tá meio foda-se. E quanto a quem vai assumir, não dá pra saber se vai ser hawkish ou dovish ainda. Porque não sabe nem quem vai ser. Não, a gente já sabe. Vai ser o indicado do Trump mesmo? Vai ser o indicado do Trump lá. Eu acho. E na realidade ele não é tão a favor desses cortes assim, mas por causa de ele deu um discurso, né? Por causa de
da GI, etc e tal, blá, 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 ele vai seguir mais essa linha, eu aposto que ele vai cortar, né? E vai seguir, porque o Trump botou ele lá, né? Tem, exato. E outra coisa, assim, tem que entender que o homem veio de uma história macabra na última vez que ele tava no Fed. Se eu não me engano, foi entre 2004, eu escrevi recentemente sobre isso, até 2000 e pouco. Enfim, o que importa é que ele pegou a crise de 2008, cara. O homem enfrentou a crise de 2008 enquanto estava no Fed. Então, assim, realmente pode ser que tenha uma visão, ou pelo menos na época que o pessoal faz uma análise, como que ele foi na última gestão dele. Ele foi bem contra injeção de liquidez como Como solução e tese na época da pandemia. Exato. Não, na crise de 2008. Não, eu estou comparando isso. Sim, exato. Então, assim, é outra época, era uma época que, assim, até entrou pra história, uma coisa à parte. Sim. Agora eu não sei, e como justamente você falou, ele vai estar amando, né, entre aspas, do Trump lá, então eu acredito que seja mas é uma incerteza, e o mercado... A gente não sabe, a gente é meros mortais. Em mercado de certeza, cara, ativo de risco Eu vejo o Bitcoin como proteção? Vejo. Mas era pra estar subindo. Então quer dizer que o mercado não vê. Assim, de acordo com o ciclo de 4 anos, ele tá indo para baixo, de acordo com o que realmente é o que é dito, né? Eu falei aqui, falo ainda, olha, esse ciclo está quebrado por causa da macroeconomia, certo? Então, o ciclo de 4 anos está quebrado por causa da macroeconomia, que agora sobrepõe qualquer outro ciclo de 4 anos de criptomoedas. Sim. Porque temos fatores como reserva, ETFs e etc e tal. Muitos fatores, né? Ficaria aqui citando esses fatores aí. Eu acho que mais do que isso, talvez, eu vou... Enfim, se eu estiver errado, se discordar, fica à vontade. Não, aqui eu já falei. Eu tava outro aqui, eu falei, não, vou discordar de você, porque é pra gente fazer essa discussão mesmo. Sim. Acho que, assim, na minha percepção, o Bitcoin, não de agora, mas desde 24, com o lançamento dos ETFs, principalmente, se institucionalizou. E acho que quem dorme com passarinho que dorme com morcego é corda de cabeça para baixo. Então, ele se adequa ao sistema que ele tá. Tem muito dinheiro institucional hoje no Bitcoin. Então, uma vez que a macroeconomia se comporta de um jeito, o Bitcoin vai seguir mais ainda a macroeconomia do cenário em questão. Né? Não é mais os ciclos, eu acho que para mim os ciclos de 4 em 4 anos, etc., eram muito válidos quando ele era uma coisa mais à parte, né? Do mercado. Então, assim, você não via institucional como a BlackRock. É um bando de nerd fazendo... Exato. Então faz sentido. Como você falou, pra mim tá quebrado também, pela essa institucionalização, que é uma coisa boa. Na realidade, é uma coisa inevitável. Sim. Eu acho que essa é a palavra certa. Sim. Porque se você ama tanto o Bitcoin, se você ama tanto, você vai saber que se isso aqui vale dinheiro, se isso aqui realmente vale alguma coisa, esses caras vão se interessar. Ou seja, se Bitcoin não valesse alguma coisa, esses caras não dariam valor. Ou seja, o institucional só vai dar valor para alguma coisa que realmente vale. Sim. Ou seja, se continuasse sendo essa coisa de nerd, essa coisa underground, a gente continuaria aí e no final a gente talvez sucumbiria a um Bitcoin que uma vez poderia realmente, como tantos já falaram, em um dia ir a zero. Porém, hoje não tem essa mínima possibilidade para esses infelizes que já falaram isso. Sim, realmente um ciclo, acho que diferente, por vários motivos, e eu acho que o maior deles talvez seja a institucionalização. E
Ah, perfeito. Eu queria saber... Não, desculpa, antes eu queria saber que eu fiquei curioso. Que eu não quero fazer o que você fala, eu quero fazer o que você faz. Então eu queria perguntar se você tá comprando Bitcoin nesse momento. Se eu tô comprando Bitcoin Ou tá nesse fazendo caixa, momento... ou tá fazendo caixa, ou tá... Então, o dólar tá muito barato, né? É uma boa. O dólar tá muito barato, tá muito bom de comprar dólar, tá muito bom de comprar Bitcoin. Eu acho que tá muito bom de comprar os dois, né? Se você tem como fazê-los, é os dois. Até porque ambos são bons. Caixa e Bitcoin, você tem que ter ambos. Desculpa, lembrei o que eu ia falar. Que eu até fico feliz, eu acho curioso, que eu fico feliz que o Bitcoin foi institucionalizado, porque a tecnologia dele é inevitável, assim como ele também é inevitável. Mas a tecnologia também é. E já tinha um pessoal pensando em criar o próprio Bitcoin. Na minha percepção, teve em algum momento, em 2023, um ponto lá, em 2023, antes dos ETFs, mas quase chegando no lançamento dos ETFs, que era um Bitcoin ou CBDC. Então, assim, ou o Bitcoin ia passar por uma puta queda e o pessoal ia focar mais em CBDC, os países iam querer esconder o Bitcoin no sentido de não olhar para ele, não investir nele e investir numa tecnologia própria com base no Bitcoin. Mas felizmente o pessoal ficou mais interessado pelo Bitcoin, então eu acho que você vê, vários projetos de CBDC já acabaram. Como teve Litecoin também, teve... antes do Bitcoin também teve outras moedas, né? Então as pessoas falam de Bitcoin, falam criptomoeda, né? A única, a primeira. Não foi a primeira, na realidade Satoshi Nakamoto utilizou justamente do white paper de outras moedas para fazer o white paper do Bitcoin. Se você ler o white paper e ler as fontes, lá estão as outras fontes de criptomoedas que ele utilizou, que falharam antes para realmente dar certo, né? O Bitcoin. Então, acho que isso também é bem importante. Mas, Léo, a gente tá falando muito de Bitcoin aqui, e eu acho também importante a gente falar de blockchain, né? Porque blockchain, na realidade, eu acho tão revolucionário quanto o Bitcoin. A blockchain, ela é como se fosse uma nova rede de internet para mim, né? Entendeu? Onde tudo vai um dia rodar on-chain lá dentro. Tudo não, mas praticamente tudo. Até porque até hoje em dia não é tudo que roda na internet, né? Sim. Ou seja, a internet dominou o mundo. Sim. Porém, entretudo, contanto, não é tudo que roda na internet. Então, eu também acho que um dia o on-chain e a blockchain vão rodar tudo isso, né? Sim, eu acredito bastante nisso. Você vê tokenização, stablecoin, tudo advindo da tecnologia blockchain que está explodindo agora, né? E muita coisa. Você escreve uma newsletter você falou 6 páginas. E felizmente, eu imagino, pelo menos, que não falta assunto, no sentido de tem, as histórias engraçadas do mercado, mas todo dia tem um grande agora falando que vai usar blockchain, ou uma entidade pública falando que vai usar blockchain para registros. Tem uma parceria entre, não sei, Fireblocks com Mastercard para custódia. Todo dia tem um institucional grande anunciar alguma coisa em blockchain. Então eu acho maravilhoso. Esses dias, por exemplo, teve a BRD, né? Voltando ao assunto de stablecoin, linkando com o que eu falei que está muito em alta. O Tony Volpon, o cara é ex-diretor do Banco Central, ele está lançando a stablecoin dele, que assim, vai... Similar com o Tether, vai repassar juros também aos holders e vai servir é mais focado no público gringo e para rolar dívida nacional, enfim, possibilitar a democratização do investimento aqui no país para gente de fora, enfim, negócio super interessante. E o cara é ex-diretor do Banco Central. Eu acho que cada vez mais esse é o movimento, né? E a USDT lançou também o SAT, acho que é isso, agora eu não me lembro o nome, que é justamente a USDT mais ali central realmente do Banco dos Estados Unidos para unir ali mais
esse mundo cripto com os mundos bancos ali. Então, é revolucionário. Eles já vieram com isso desde a Genius Act, né? Acho que o Trump foi muito assertivo nesse momento em pensar que, por exemplo, cara, esses caras naquele momento, não nesse momento, mas naquele momento, o SDT estava ali em 7º lugar do pagamento das dívidas dos títulos imobiliários americanos, né? Quem são esses caras? E muita gente não olhava para isso, né? Sim. Eles olhavam, tem China, tem Japão, tem Alemanha, whatever, mas o SDT, não sei quem, whatever, entendeu? E muita gente do mercado tradicional olhava para isso e ignorava, né? Sim. E daqui a pouco, cara, eu já falei, vai dar 3, 4 anos, vocês vão estar usando isso aqui no dia a dia de vocês, diretamente ou indiretamente. Eu aposto quando vocês quiserem. Não, esquece, com certeza, cara. E para os Estados Unidos eu acho que é mais interessante ainda, né? Porque aqui, por exemplo, a gente tem um Pix que compete, querendo ou não, para um SDT. Toda a questão de privacidade, etc., mas compete de um jeito ou de outro. Lá, acho que o mais perto que eles têm é o FedNow, que é mais ou menos, não é como o Pix, não é tão rápido, não é tão barato. E o que eles têm hoje é tipo o Venmo, etc., que é um circuito fechado. Então, tipo, eu coloco, por exemplo, o aplicativo Venmo. Eles até falam Venme, né, enfim, que nem me faça um Pix. É um aplicativo de pagamento. De pagamento, mas você coloca dinheiro lá e só funciona naquele circuito, entre aquela rede de aplicativos. É privado, é um aplicativo mesmo, mas funciona dentro daquele circuito. Tem cadastro no Fed, eles têm, óbvio, eles têm permissão para atuar assim, mas dificulta muito mais o entendimento de quanto que realmente tem dinheiro rodando nos Estados Unidos, né? Porque é um circuito fechado, então o Fed vai ter como avaliar melhor na entrada e na saída. Eu fui no Paraguai e os caras aceitam o Pix. Então, é o que a gente precisa, um pagamento instantâneo. Você vai no Paraguai, se você quiser pagar Pix em real, eles aceitam. É outro país. Sim. E os caras estão aceitando Pix, né? Sim. Então, você fala, é uma revolução, né? Ali, que outros países pegam de exemplo, estão pegando de exemplo, mas, né, infelizmente, com a nossa shitcoin, né? Exato. Então, assim, exato. Eu acho que, assim, no caso, tanto daqui e os Estados Unidos mais, com esse sistema fechado, é justamente isso. Eles vão olhar e falar, tá, stablecoin talvez não seja o ideal. Não, Bitcoin, assim, é muito bom para reserva de valor, mas é isso que a gente vai permitir. Não sei se vão estimular o pagamento instantâneo com Bitcoin lá. Mas com o stablecoin, o SDT, por exemplo, que o próprio secretário do Comércio é acionista da Tether hoje, então acho que com isso eles vão olhar, não é o ideal, talvez, mas é melhor que Venmo, que eu falei, porque a gente tem um controle maior. Blockchain é público, é aberto. Então o controle fica um pouco maior de quanto está rodando, circulando na economia dos Estados Unidos e no mundo. Por isso que teve a Genius Act. Eu acredito que eles estão justamente querendo ter um controle maior, que não é ruim. Não, eles têm uma dívida de 37 trilhões. Exato. Que só acumula e etc e tal. E essa foi a visão, né? Como é que a gente paga essa dívida? Isso aqui é uma oportunidade da gente pagar essa dívida, né? Sim. É uma rolagem de dívida. Foi até a palavra exata, o termo exato que o Volpon usou quando anunciou a stablecoin que ele ia lançar, né? Uma rolagem de dívida nacional. Vamos exportar o título público, exportar a dívida brasileira para gringo, fazer carry trade, não sei, entendeu? Então é isso, stablecoin vai... Tem muita gente falando que o dólar, esse momento, talvez seja a quebra do dólar, né? Você acredita nisso ou não? Assim, talvez um enfraquecimento, mas é porque o dólar, querendo ou não... Eu acho que o enfraquecimento é proposital. Então, nesse momento. Sim, pode ser. É que o dólar tem um lastro muito grande, cara. O dólar tem um lastro em toneladas de democracia que você não
Se tiver algum problema nos Estados Unidos... Em mais nada, não tem lastro em ouro e etc, mas tem democracia. A tonelada de democracia que aporta num porto próximo fala é o seguinte, vamos ser complacentes com a nossa política econômica, senão, enfim, vocês estão fora da rota comercial, é a própria guerra de Davi que o Dani tá falando. Ou se tudo der errado, tem uma puta tonelada de tanques. Porque se o dólar estiver valendo muito, como R$6, como já chegou a valer, fica difícil também essa importação e exportação, né? Exato. Para eles. Então, se eu quero que os outros países comprem de mim, eu preciso de um dólar mais barato. Porque senão fica muito caro para eles comprar de mim. Né? E o que o Trump quer? Que produza lá nos Estados Unidos e venda para os outros países, né? Ou seja, ele quer que o dólar fique mais barato para os outros países. Sim, não, faz sentido. E você perguntou se acha que é um momento de enfraquecimento, no sentido também de, enfim, uma disrupção, etc. Isso. De acontecer Tem uma muita gente piada. comentando isso, tem muita gente comentando. Então, eu acho que assim, não sei se agora, mas eu não acho teoria da conspiração, no sentido de eu acho loucura, porque assim, teve não sei quem me disse isso, até se alguma deve ser do mercado, se estiver assistindo, fala, fui eu. Mas teve um cara que falou pra mim, cara, o padrão ouro acabou em 71. A gente tá nesse esquema fiduciário de sem laço era ouro e mais... imobiliário. Faz o quê? 50? Eu não sou bom de matemática, foi por humanos. 50 e poucos anos, não? E você fala, cara, não é a idade, não é o ciclo de vida de um ser humano completo ainda. Então, assim, tá na meia idade. Você pega a história do mundo que tem 6 mil anos, é um negócio que você fala, cara... A história da economia, aí você fala, é um piscar de olhos, então eu não sei se vai funcionar ou não. Muita gente dá como certo. Não, esse é o padrão monetário global que está dando certo. Dólar sendo a principal moeda, né, econômica, potência econômica, o euro tendo lá a sua parte na zona do euro. Mas assim, não sei. É muito novo. E o que aconteceu também foi que dentro desse tempo, quantas vezes essa possibilidade já não foi citada e não aconteceu, né? Aconteceram muitas vezes onde até, primeiramente, eu acho que nos anos 90, a gente falava que primeiramente era o Japão, depois China. Então, né, teve aquele momento entre os anos 90 e 2000 em que tudo vinha do Japão, era Toshiba, era a Nintendo, era a gente consumia tudo do Japão, né? E todo mundo falava que a próxima, desculpa, me escapou a palavra, como os Estados Unidos global, né? Centro global do mundo, seria o Japão. Depois, hoje já citaram China, né? Etc. Sim. Mas eu acho até muito mais difícil a China ser, porque apesar de todo o desenvolvimento da tecnologia chinesa, ela tem uma quebra muito grande em termos de do que é a nossa vida hoje, vida do americano, vida do brasileiro, a vida da América Latina. Lá eles têm uma restrição, né? Você não pode ter TikTok, você não pode ter várias coisas, etc e tal. Então eles são uma economia muito forte, né? Então é que muita gente diz, pô, eles são libertários na economia, mas são comunistas ali na área mais da população. É uma ditadura pra mim. É uma ditadura com poder monetário. E tu vai dizer que isso vai dominar o mundo? Pô, se o Japão não dominou naquela época, pra mim não vai ser a China que vai dominar. Sim, cada vez mais eu entendo o pessoal que fala
é mais uma das coisas que eu concordo com o Bitcoiner, não tudo, com maximalista que eu digo, não todas as coisas, mas essa tá dentro. Mas calma, você vai entender também. Porque o Bitcoin é muito de janela. Com muitas coisas dos Sim, Bitcoiners, tudo bem? Bitcoiners, não fiquem bravos comigo. Eu gosto de brigar com vocês só pra arranjar treta. Aqui, ó. Maximalista de Bitcoin. Ó, assistam o próximo episódio aqui, ó. Agora vai passar. Mas aqui, ó, esse episódio vai sair depois, mas tá lançando agora esse episódio aqui. Eu e o Diego brigando. O negócio... É meu brother. Mas o negócio que eu concordo com o maximalista é de janela preferencial. Preferência de janela temporal do Bitcoin. Que é pra gente que tem uma preferência temporal alta, né, grande. Porque realmente política monetária hoje em dia é muito inconsistente. Você tá falando do Japão. Você já ouviu a frase rico como um argentino? Tá falando pra mim que, ó, Era um país rico pra mim isso tá errado já em falar de que um Bitcoin, eu vou te criticar e ao mesmo tempo eu vou te elogiar. Uma janela temporal grande. Grande o caralho, velho. Quanto tempo existe essa merda de verdade? Não, então, para você investe nele com a preferência que você vai ficar Digamos que você comprou em 2012. Para o mercado tradicional, isso é médio e longo prazo. Entendeu? Tô falando de 30, ou seja, 40. não é um investimento de longo prazo, nem para o mercado tradicional. E aí, você já estaria milionário. Sim. Ou seja, cara, eles estão errados, tá? Porque isso aí, que nem eu falo, quando eu trabalhava como assessor, eu fazia um onboarding. Na realidade, eu desenvolvi um onboarding para chegarem até mim esses clientes, e uma das perguntas que eu fiz e depois dessa subpergunta eu coloquei foi: você se considera moderado, agressivo ou conservador? Muitas dessas pessoas me respondiam, ou respondiam para eles: eu sou agressivo. Porque se eu tô em cripto, eu sou agressivo. Você ia falar, depende da roda de amigos que Aí você eu tiver. falei: meu amigo, você tá no mercado tradicional, você tá dizendo que você tá botando seu pezinho em cripto e por isso que você agora é agressivo. Tá bom, então. Então, é que nem você tá fazendo yoga e agora vai pro Muay Thai. Mas eu vou falar. É tipo assim, ó, brother. Sabe qual a pergunta-chave que eu vou fazer pra eles? Você aguenta a tua carteira num dia perder 30%? Nossa, não. 30% em um dia? Eu falei: então você não é agressivo. Mas aí eu discordo, vou discordar de um, porque para mim ele é agressivo. Não para mim, desculpa, ele é agressivo. Ele tem todo direito no sentido de ele tem todo contexto de ser. Porque esse cara, ele vai sentar num happy hour com os amigos dele depois do mercado financeiro tradicional, e o pessoal investe em renda fixa, investe em FII, vão olhar para ele com Bitcoin e falar... Mas eu acho que a gente tem que dividir as coisas. Ele no mercado tradicional e no mercado cripto. Esse é meu ponto, e depende da roda de amigos que você tiver. Não, Aqui nessa mesa ele vai ser moderado. não, a gente está fechando uma assessoria. Tu é meu cliente, eu vou fechar uma assessoria contigo de mercado cripto. Só a gente vai fazer uma carteira para ti de cripto. Aí eu vou perguntar para ti: tu é agressivo, moderado ou conservador? Pô, se tu falar pra mim que é agressivo, tu tem que aguentar 30%, 40% de queda num dia. E falar de boa. Não sei, acho que é a adequação grande. Por exemplo, se eu falar ele tá vendo uma carteira agressiva. Então, mas, ó, se eu chegar pra você e falar, me monta uma carteira de cripto agressiva, e no dia seguinte, sei lá,
algum tio seu, alguém que não é do mercado financeiro, chega para você e fala, me monta uma carteira de cripto agressiva. A gente pediu a mesma coisa, eu e ele. Assim, pensando, não só analista de novo, mas pensando se eu fosse um analista e montar as carteiras, eu ia montar as duas agressivas, mas para ele, ter Bitcoin, 20% de Bitcoin é agressivo. Para mim, o agressivo vai ser 10% de Bitcoin e 80% em altcoin. Não, a gente vai tirar fora o que ele tem do tradicional. A gente vai focar só no que ele tem de cripto. A gente vai montar uma carteira. Aí, essa carteira moderada, essa carteira conservadora vai ter que ter no mínimo 60%, 50%. Né? Não é uma carteira que vai com 60% cair 30% de um dia para o outro. Sim, sim. É muito difícil. Com o cisne negro, beleza, mano. Daí teria que ser com o cisne negro realmente forte. Mas você não concorda que na visão dele é agressivo? Não na sua, não na minha. Sim, mas a minha obrigação é falar para esse cara que não é agressivo. Tá. Porque agora a gente tá entrando em outro patamar. A gente tá falando assim, tá, beleza, você lá no seu mercado tradicional, no seu mercado lindinho, lá bonitinho, bem, né? Ia falar palavras que não pode. Bem de... pode variar 2, 5, 10. Ai, meu Deus, se pegar 10 é porque no dia corta os pulsos. O cara corta os pulsos, né, velho? Putz, grila. Circuit breaker na bolsa. Circuit breaker. Eu já vi, eu me lembro que eu vi aquele o circuit breaker da pandemia. Foram quantos? Foram 5 num dia, velho. Teve uma, não vou lembrar, mas teve mais recente também. Não, é loucura acompanhar isso. E é um mercado que não tá, a bolsa em si não tá, porque você tá vindo, é outro institucional que olhou para a tokenização, que não tá nada pronto para adaptar a nova geração de investidor, cara. Eles querem negociar quando eles quiserem, né? Querem negociar, caiu 30%, cara, é 30%, não vai parar tudo, né? É organizar, fazer um leilão pré-abertura, porque caiu, sei lá, 30, 40... Não, deixa eu cair. Eu acho que assim, tem que ter alguma modo de proteger o investidor, mas precisa ser uma coisa que abranja também quem não quer ser protegido, né? Então, se eu quero negociar num sábado à noite na bolsa, eu queria poder, né? Porque assim, houve mais de uma vez na minha vida em que eu tava vendo série com a minha esposa. Meia-noite, eu levantei, tive que ligar o computador para fazer a operação para me proteger. No final de semana, né? Em cripto isso. Claro. Quer dizer, você manda a ordem de compra. Mas aí que tá, se você fizer isso no mercado tradicional, você ia ter que entrar lá, mandar uma ordem de compra, que ia entrar na fila junto com os outros do leilão de segunda-feira, de 8, 10 da manhã, nem lembro. E hoje a gente já tá evoluindo isso, cara, porque tem a tokenização e esses caras. E a Nasdaq vai ser tokenizada, cara. Sim, é o caminho. Acho que tecnologia. Desculpa pro pessoal do mercado. Desculpa, mas. Duas verdades. Vai virar tudo tokenizado. Lá nos Estados Unidos, porque senão o mercado de ex-stocks ali ia engolir e ia virar maior que o mercado da própria Nasdaq. Então a Nasdaq tem que pegar e falar assim, não, vamos fazer o negócio funcionar antes aqui, porque senão esses caras aqui vão fazer tudo antes. Sim. Hoje já tem pool de liquidez, eu posso fazer uma pool de liquidez com Circle, Solana, com Tesla, Solana, Tesla, o SDC e tudo mais. Então, eu posso... E essas pools eu posso fechar no final de semana. Eu posso negociar ela mesmo com o mercado fechado. Sim. Então, se eu sei que vai acontecer alguma coisa com a Tesla na segunda...
eu já fecho ela com o preço dela no final de semana, porque quando eu negocio ela dentro do DeFi, eu negocio ela no último preço que ela foi negociada. Sim. Dentro da semana. Sim, e eu posso fazer o hedge completo. Acho que vai ter analista de mercado tradicional cada vez me xingando agora, mas daria pra fazer o hedge completo, organizado. Porque assim, você chega, tá? Você faz, ou você compra uma Tesla, ou você faz uma PUC, querendo ou não, você tá com uma posição, você tá vendido contra a volatilidade, né? Porque a PUC tem que ficar mais ou menos lá dentro do range. Mas você comprou Tesla num sábado à noite via Xtox. Se você quiser entrar vendido também, para talvez travar uma janela de ganho, não precisa comprar a opção de venda, não, a opção de compra. Eu vou no mercado preditivo e aposto se a ação vai cair. É um jeito de proteger contra a queda também. Não, mentira, não é nada parecido, mas é que eu queria falar de mercado preditivo também, que eu acho o máximo, cara. Eu não utilizo dessas técnicas aí, então às vezes eu deixo pra lá certos assuntos, porque eu vou trade, etc. Eu já deixei pra lá na minha vida. Não, é que eu acho o máximo esse assunto. Não sei se tava na pauta de entrar, a gente tá aqui, a gente tá conversando. Então, que esse ano acho que vai ser uma coisa que vai dar o que falar, cara. Com Copa do Mundo, eleição, putz, e agora a Laura lá, que foi a bilionária brasileira do Cauchy, isso vai ser um tema falado pra caramba, cara. E fala diretamente, ligado intrinsecamente com cripto, né? Querendo ou não, com a Polymarket, etc. Então acho que é uma coisa que vai dar o que falar, inclusive regulatoriamente, assim, no mundo. A regulamentação é um assunto que já vem muito intrínseco nos últimos meses e vem batendo, né, de frente com cripto, não só no Brasil, como no mundo, né? A gente trouxe aqui os caras da Declare Crypto para falar sobre isso, caras que entendem bastante. O Bernardo Sur da AB Crypto também, mas é um assunto que é muito difícil porque é muito novo, é novo até para nós, sim, né? Imagina para esses caras que não entendem nada, né? Então a gente tem que ficar sempre ligado ali, pô, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, sim. Será que isso aqui dá um match ou não, né? Acho que isso é muito importante. Pô, eu queria te agradecer, eu queria te falar, eu queria saber aqui, eu queria te agradecer por ter vindo hoje e também eu queria que você dissesse as suas últimas palavras e se apresentasse aqui, deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, seu novo projeto, se já tem ou não, para a câmera ali, e aí a gente finalizar, vamos fazer um churrasco, tomar um chimarrão. Por não ter um churrasco, né? Vamos lá. Eu queria agradecer, cara, por ter chamado. É muito importante esse tipo de projeto, de podcast, de informação. Sou suspeito para falar, mas eu acho muito importante no mercado. Disseminar conteúdo e, enfim, informação. Agradecer por quem estiver assistindo. Com certeza quem assistiu no começo vai estar agora no final, porque episódio muito bom como todos são. E falar que, de novo, eu sou Leonardo, jornalista. Atualmente eu estou com um PJ, né, o jornal Web3, que é para oferecer serviços midiáticos. Então você tem um blog, quer que alguém escreva no blog. Eu faço ghostwriting ou não também, preferência do cliente. Produção de TV, produção de evento, assessoria de imprensa, também pode me chamar. Não estou com o Instagram muito firme ainda, mas tem o site lá, www.jornalweb3.com.br. E quem me conhecer já do mercado também pode me chamar por WhatsApp, por Instagram, sem problema algum. E de novo agradecer. Vou deixar o contato dele aqui também, ali na descrição, junto com o perfil dele. E aí qualquer coisa é só chamar ele lá. Gente, muito obrigado. Léo, muito obrigado por mais essa oportunidade de estar ao teu lado. E vamos junto, vamos fazer um show aí. Eu topo.